Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o homem natural... Deixa eu explicar primeiro aqui, antes da leitura, pode deixar na tela. Quem é esse homem natural que Paulo está dizendo aqui, que a Bíblia está dizendo? É aquela pessoa que ela não foi ainda renascida em Cristo. Ela está talvez na presença de Deus, mas a pessoa ainda não teve o seu espírito regenerado por Deus. É uma pessoa comum, que apesar de estar na igreja, ela ainda é natural. Ela está buscando uma vida espiritual, mas ela ainda é natural, ela é carnal. E por ser carnal, então, essa pessoa, ela não consegue pensar facilmente de maneira espiritual. Ela não consegue olhar para a situação, para as pessoas, como uma alma preciosa aos olhos de Deus, porque ela é natural. Então a leitura diz assim, ora, esse homem, e homem aqui é homem e mulher, o ser humano, essa pessoa natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Diga amém por essa palavra. Então olha só, vou dar um exemplo para você aqui. A vida de uma pessoa cega, por exemplo, um deficiente visual, deficiente físico, a gente sabe que não é uma vida fácil, porque a cegueira traz já no dia a dia da pessoa uma série de dificuldades. Pense como é a vida de uma pessoa cega. Se você olhar para essa pessoa na rua, você já vai ver, pelo simples fato dela estar num ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, já é uma grande dificuldade, porque é um tipo de pessoa que vai precisar de alguém para ajudar, informar o nome do ônibus, muitas vezes precisa de alguém para ajudar essa pessoa a entrar dentro do ônibus. Então veja bem, a vida de um cego não é fácil, mas pelo incrível que pareça, muito pior do que um cego visual, é um cego espiritual. Muito pior, e muito pior mesmo, porque pensa comigo, o cego visual, ele consegue ainda por instinto humano, buscar uma certa concentração, desenvolvendo outros sentidos do corpo dele. Nós vimos isso na mensagem de quinta-feira de Bartimeu, sim ou não? A audição de um cego, por exemplo, é muito mais aguçada do que qualquer um de nós aqui. Qualquer cego, ele tem um tato melhor, uma audição melhor, porque ele desenvolve isso. O deficiente visual, ele pode, por exemplo, usar outros recursos para tocar a sua vida. Ele pode usar, por exemplo, uma bengala, um cão-guia, como nós vemos por aí também, e com isso ele consegue desenvolver a vidinha dele no dia a dia. Mas um cego espiritual, que é sobre isso que eu quero falar, ele não anda. Um cego espiritual, ele não avança de jeito nenhum. Um deficiente visual pode até agradar a Deus, ele pode ser usado por Deus, dando uma aula de vida e de perseverança para nós, sim ou não? Usando outros recursos, como aprendemos na mensagem de quinta-feira com Bartimeu, com aquele milagre que ele recebeu de Deus. Mas um cego espiritual, ele não consegue agradar a Deus, de forma alguma. Ele não agrada ao Senhor. Sabe por quê? Porque quase sempre ele se precipita nas suas decisões, por não ter visão espiritual. Porque ele tem dificuldade, sabe, de perseverar nas coisas que Deus coloca na vida dele. Deus está falando o que vai fazer, Deus está mostrando o caminho, mas ele tem dificuldade de perseverar naquilo que Deus coloca na vida dele. O cego espiritual, ele vive por aí reclamando pelos cantos o tempo todo, achando defeito em tudo. Uma pessoa de Deus, irmão, apesar de estar na presença de Deus e ser de Deus, sem visão espiritual, ela não consegue enxergar as coisas de forma espiritual. E essa pessoa acaba sendo então quase que, vamos dizer assim, desnecessária no reino de Deus. É difícil falar isso. Eu, como pastor, eu não posso, na verdade, falar isso. Eu não posso, porque eu não sou Deus. Mas no meu ponto de vista pessoal, eu compartilho com vocês, no meu ponto de vista, o Danilo, uma pessoa cega espiritualmente, no meu ponto de vista particular, ela é desnecessária no reino de Deus.
ela é desnecessária na obra de Deus. Deixa eu tentar com muito amor e carinho explicar para você o porquê que o meu pensamento é esse. Porque eu vou te dar uma base bíblica para isso. Eu acho que por ela não ter visão espiritual, ela se torna sim desnecessária no reino de Deus. Porque ela não consegue enxergar as coisas de forma espiritual. E as coisas de Deus é totalmente espiritual. Ela não consegue enxergar as coisas espirituais. Então por isso ela vai acabar se tornando um obstáculo no reino de Deus, na obra de Deus. Vai gerar conflito, porque não tem visão espiritual. Vai atrapalhar a obra, vai atrapalhar a vida de outras pessoas, porque uma pessoa sem visão espiritual, pode ter certeza, essa pessoa é uma pessoa difícil demais. É uma pessoa que faz comentários negativos das pessoas. Ninguém pode fazer nada errado, falar nada perto dela, né? Porque já reclama, já critica. Enquanto aqueles que têm visão espiritual, eles estão ali se movendo na visão, sabe? Está deslanchando no ministério, na visão, debaixo de uma sabedoria, de uma visão espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Então a pessoa que não tem visão espiritual, ela vive sempre trombando nos outros. Ela está o tempo todo ali implicando, arrumando confusão com todo mundo. Não tem visão espiritual. Ela acha defeito em tudo, no que as pessoas estão fazendo. Só que ao mesmo tempo, a pessoa que não tem visão espiritual, ela não consegue enxergar os próprios defeitos, que muitas vezes é até pior do que aqueles que estão apontando. Vocês estão aí? Quem entende isso, diga amém. E o ruim disso, sabe o que é? É que a pessoa não desenvolve a função dela com excelência. E não só no ministério, como eu estou dizendo, porque eu estou falando do reino de Deus, mas no trabalho, dentro de casa. Porque uma pessoa sem visão espiritual, irmão, é uma tragédia. Uma pessoa sem visão espiritual é complicado, porque inclusive ela pode fazer outras pessoas tropeçarem. Olha o perigo que é isso. Porque se ela vai tentar ajudar alguém, o que vai acontecer? Se ela vive tropeçando, naturalmente outras pessoas vão tropeçar também junto com ela. Jesus disse certa vez: poderá um cego guiar outro cego? Há de os dois caírem então dentro do buraco. Quem está entendendo? Se o cara é cego, vai guiar o outro cego, vai cair os dois dentro do buraco. Então eu venho aqui essa noite dizer para você, não só para você, mas é que todos nós precisamos analisar as coisas de Deus de forma espiritual, que foi o texto que a gente leu aqui. Nós precisamos discernir as coisas de Deus de forma espiritual, para que a gente que não venha a ser, sabe o quê? Pedra de tropeço para nós mesmos, para outras pessoas e principalmente para a obra de Deus. Mateus capítulo 18, no versículo 6, coloque para mim por favor, NA. Olha o que diz lá, o próprio Jesus dizendo isso aqui, ó: se alguém fizer tropeçar, preste atenção, que Deus quer dar visão espiritual para nós hoje. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que me creem em mim, olha só, seria melhor para essa pessoa que amarrasse uma grande pedra de moinho, fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogada na profundeza do mar. Sabe o que Jesus está falando aqui? Na tradução do Danilo Oliveira, para você entender, seria melhor cometer suicídio. Amarra uma pedra no pescoço e pula no fundo do mar, se atrapalhar um dos meus pequeninos que creem em mim. Versículo 7, ele termina dizendo assim, ó: ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Ó, ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável. Ele está falando, não tem jeito de fugir disso, vai acontecer. É inevitável que elas existam, mas ai daquele que é responsável por ela. É muito forte isso aqui. E algumas pessoas às vezes caem no auto-engano, pensando o seguinte: eu já venho há muito tempo na igreja já eu faço até parte da liderança. Ixi, eu faço a obra, eu sou um diácono, eu sou um intercessor, eu sou um obreiro, eu prego a palavra, eu sou um pastor. Grande coisa, grande coisa. Sabe o que eu quero dizer para você? Uma credencial, grave isso, uma posição, um cargo, qualquer outra coisa que você faça na obra de Deus, isso não faz de você uma pessoa espiritual. Porque escute, igreja, tempo de igreja não faz de ninguém uma pessoa espiritual. Eu, por exemplo, eu conheço várias pessoas que estão na igreja há 10, 20, outros 30 anos. Eu nem era convertido, a pessoa já era da igreja há 20 anos. E eu conheço pessoas que pregam, e até pastor de igreja, média, pequena, grande, e a pessoa é tão carnal, tão natural,
quanto qualquer pessoa que vai batizar ainda, que nem sequer se converteu. E por que isso? Porque o tempo passou, está na presença, fazendo a obra, está à frente de uma obra, mas nunca exercitou a visão espiritual. E se eu fosse você, eu glorificaria a Deus, por Deus ter trago você para essa igreja, porque é uma igreja que prega a verdade, é uma igreja que quer que você tenha sabedoria e visão espiritual. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dá glória a Deus. Eu vou tomar uma água. E ela não exercitou a visão espiritual, sabe por quê? Porque está na igreja fazendo a obra, mas não teve o seu espírito regenerado por Deus ainda. Quer um exemplo bíblico disso? A caixa aqui está fazendo um barulho, acho que vou desligar o retorno aqui, por favor. Quer um exemplo disso? Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, a Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus. Sabe o que é isso? Um líder religioso dentro da sinagoga dos judeus. Ele era responsável, dirigente do culto dentro da sinagoga. Resumindo para você, Nicodemos era um religioso. E a Bíblia diz que ele vai se encontrar com Jesus, mas ele vai se encontrar com Jesus à noite. Escuta, para que isso? Para ninguém ver ele. Porque ele era um religioso, a turma dele dentro da sinagoga era contra Jesus. Então se ele fosse até Jesus, ia ficar mal com os amigos dele, os religiosos. E olha só como é que é o religioso. Ele sabe que apesar de cumprir todos os ritos religiosos dele, ainda faltava algo para ele. Então ele decide ir atrás de Jesus, e aqui está uma revelação. E ele vai atrás de Jesus de noite, sabe para quê? Para ninguém ver ele. E é desse jeito, porque o religioso sempre anda no escuro. O religioso sempre anda às escondidas, sabe? É por isso que ele enxerga. Só anda no escuro. E é interessante que ele vai até Jesus, e Jesus conhece ele. Posso falar uma coisa para você? Jesus te conhece. Ele sabe tudo, os questionamentos que tem no seu coração, meu irmão. Ele sabe cada lágrima que você tem derramado, o vazio que você sente. Ele sabe, ele te conhece. Jesus sabe tudo. E olha que interessante, Jesus sabe que ele é um homem natural. Jesus sabe que, apesar que ele está usando talvez ali uma roupa na frente de Jesus, uma roupa de religioso, talvez ele chegou com um discurso religioso, um linguajar religioso. Jesus sabia que ele era usado dentro da sinagoga, como dirigente do culto, né? Nicodemos era uma pessoa natural e não espiritual. Tanto que quando ele chega em Jesus, ele nem fala nada. João 3, versículo 3, por favor. Ele nem fala nada. Ele vai para perguntar para Jesus o que seria para conhecer o reino de Deus, né? O que teria que ser feito para ver o reino de Deus. E Jesus nem espera ele falar. Jesus vai falando assim, ó: não, antes de você falar, por favor, em verdade te digo, porque eu já sei que está no teu coração. Eu sei até o que você veio fazer aqui hoje. Em verdade te digo, que se alguém, Jesus já dá a resposta para ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você percebe que Jesus tem exatamente a resposta daquilo que ele ia perguntar? E ele era tão natural, que ele nem entendeu. Olha como é que é uma pessoa carnal natural, não tem visão espiritual. Ele nem entendeu espiritualmente o que Jesus estava falando para ele. Olha o que ele vai responder no versículo 4. Nicodemos então perguntou: como é que é nascer de novo? Como é que pode? Um homem como eu, sendo velho, é possível voltar no ventre materno da minha mãe e nascer por uma segunda vez, Senhor? Carnal. Ah, meu irmão, um religioso, um homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Ele não entende. Aí Jesus corrige a visão natural desse homem aqui e explica para ele de forma espiritual, dizendo o seguinte, no versículo 5. Jesus respondeu: não, Nicodemos. Presta atenção, Nicodemos. Em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne, é da carne. Olha aqui para mim, gente. Ou seja, só passa a ser do Espírito quem renasce pelo Espírito. O que é nascido da carne é da carne. Eu e você, por exemplo, nós nascemos da barriga da nossa mãe, sim ou não? Nascemos, então nós somos o quê? Carne. A nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa educação, a pessoa que a gente é, são resultados
de informações que nós recebemos no decorrer da nossa vida, das pessoas que convivemos, nosso pai, nossa mãe, as pessoas que andamos, as amizades, e saiu o resultado. Nós somos carne. Mas aqui eu começo a pregar então para você agora, porque existe um segundo nascimento. Nós nascemos da carne. Meu Deus. Mas chega um momento da nossa vida que nós então nos encontramos com Jesus. E agora existe um segundo nascimento. E eu vim aqui movido por Deus essa noite dizer para você que esse segundo nascimento é muito mais importante do que o primeiro nascimento. Porque o primeiro nascimento, aleluia, esse primeiro nascimento é limitado, mas o segundo é eterno. Por isso que Jesus fala para Nicodemos: aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, renasce em Cristo, do Espírito, é Espírito. Aqui Jesus está falando, sabe do que? Da regeneração do nosso espírito, quando nós renascemos em Cristo, através da água, do batismo. É por isso que ele fala da água e do Espírito. Que quando você se decide por Jesus, você renasce em Cristo, você desce ali, e quando você nasce da água, você fica um segundo fora do mundo. A simbologia é essa: você morre para aquela sua velha vida, e quando você sobe das águas, você renasceu, você é uma nova criatura. E aí acontece o que aconteceu com Jesus: o céu se abre, o Espírito Santo desce e passa a morar dentro de você. Ou seja, você renasce, isso, pode aplaudir, você renasce da água e do Espírito. Então ele está dizendo aqui o seguinte: ele está dizendo que quando eu renasço do Espírito através do batismo, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Já não sou eu quem vivo mais agora, é Ele que vive dentro de mim. E o homem carnal, natural, é sepultado. Os pecados dele, a Bíblia diz que a hora que ele desce ali, os pecados desse homem carnal e natural são lançados no mar do esquecimento por Deus. Deus não se lembra mais dele. Eu deixo de ser carne. A partir daquele momento, eu deixo de ser carne, eu deixo de ser natural e decido viver uma vida espiritual. E aqui está o segredo, porque quando você decide deixar de lado a sua vida natural de antes, a forma como você vivia, e decide viver uma vida espiritual, não demora muito, você começa a experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus está convidando alguém aqui hoje a sair do natural, a sair da carne e entrar numa vida de visão e sabedoria espiritual, para que você comece a desfrutar do sobrenatural que Ele tem reservado para você. E agora que eu sou esse homem espiritual, pastor Danilo, ou talvez você hoje, quem não é batizado, preste atenção. Olha a oportunidade que você está tendo hoje. Vai esperar mais o quê? Está só atrasando o que Deus tem para fazer na sua vida. Porque o primeiro passo para você começar a mudar de vida, irmão, é o batismo. Nada acontece antes do batismo. Porque o que muda a nossa vida, o que transforma a nossa vida, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só entra em você a partir do momento que você desce as águas. Por quê? Porque Ele é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é santo, o Espírito de Deus é puro. Ele não habita onde tem sujeira, amém? Então primeiro você desce as águas, eu jogo no mar do esquecimento, você levantou, a casa está limpa. Aí o Espírito Santo olha, a casa está limpa. Acontece o que aconteceu com Jesus. O que acontece? O céu se abre, Ele passa a morar dentro da casa agora. Aleluia. E aí agora começa uma regeneração no seu espírito. E agora, como é que começa? Como é que esse homem espiritual tem que andar, Danilo? Jesus explica também, versículo 7. Aí ele fala para Nicodemos: não fique admirado por eu dizer que vocês precisam nascer de novo. Porque foi Jesus que falou isso, viu? Isso aqui foi Jesus também, ó. Marcos 16:16. Quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ponto final. Agora ele vem para Nicodemos e ele fala: não fiquem admirados por eu dizer para vocês que vocês precisam nascer de novo. Olha o que ele fala no 8. O vento sopra onde ele quer. E o vento aqui é o vento do Espírito, que está dentro de você agora. O vento sopra onde ele quer. Você ouve o barulho. Você sabe quando é Ele que está falando com você, o Espírito Santo, sim ou não? Você ouve o barulho que Ele faz, mas não sabe de onde Ele vem e nem para onde Ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha aqui para mim, entenda isso. Você escuta o Espírito Santo, você sente Ele,
Você escuta o barulho do vento, você sabe quando é Ele que está falando com você, mas acontece o seguinte: você não sabe de onde Ele vem, nem para onde Ele vai. Ele está falando, você pode me escutar, você pode me sentir, mas você não sabe o que eu vou fazer. Já tem apenas que confiar, que agora eu estou com você e que eu tenho o melhor para você. Você tem apenas que confiar e deixar esse vento do Espírito te levantar e te levar. Então entenda isso. Agora, quando você nasce de novo através das águas e do Espírito, quando você se batiza e deixa o Espírito Santo habitar dentro de você, quando você deixa Ele conduzir a sua vida, agora o Espírito Santo, que é como esse vento aqui, que ele vai te conduzindo. Ele começa a conduzir a sua vida, a vida da pessoa que renasceu em Cristo, que se batizou na água, que nasceu do Espírito. Mas Ele faz isso, sabe quando? Quando a pessoa deixa. É aqui que está o problema. Tem gente que não deixa, não sai do natural, quer continuar agindo da mesma forma de antes, porque tem algo que Deus te deu que Ele não tira, que é o livre-arbítrio, direito de escolha, poder de decisão. Ele te faz uma proposta, e isso é que eu amo em Deus. Quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei, porque com Jesus é assim, Ele apenas propõe, Ele nunca impõe. Se você quiser, você quer, se não quiser, o problema é seu. Outras religiões que eu passei, era imposto. Ou você faz, eu acabo com a sua vida. Que Deus que é esse? Deus é amor, me deu livre-arbítrio. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus está dando uma aula aqui para Nicodemos, para esse homem religioso, para ver se ele acorda de uma vez. Olha Deus falando com alguém aqui. Porque o religioso, por que Jesus está dando essa aula para ele? Irmão, porque um religioso, se não for Jesus para convencer ele, ele não vai. É só Jesus mesmo. Um religioso, se não for Jesus para convencer o camarada, ele não vai. O religioso, ele não se deixa ser levado pelo vento do Espírito. Não. Ele quer saber mais do que o Espírito. Inverte a coisa. Ele acredita que ele sabe o que é melhor para ele. Por quê? Porque o religioso, ele está acostumado, o natural, ele está acostumado a andar sempre naquela estradinha dele a vida inteira. Quem está entendendo? A mesma coisa sempre, no mesmo caminho, a mesma coisa, não muda, não cresce, não pensa de maneira espiritual. E quer saber, assim como muitos religiosos que estão dentro da igreja hoje, Nicodemos é o tipo de pessoa que anda pelos seus próprios sentidos. Conhece alguém assim? Que apesar de estar na presença de Deus, buscando uma vida espiritual, anda pelos próprios sentidos, faz aquilo que quer, aquilo que acha certo do ponto de vista dela. E Deus está falando com alguém aqui hoje, diretamente com alguém. Se você quiser nascer de novo, da água e do Espírito hoje, você pode descer as águas e ser conduzido pelo meu Espírito daqui em diante. Se você quiser, Deus está te fazendo essa proposta. Você pode descer as águas hoje, ser conduzido pelo meu Espírito a partir de hoje em diante. Você entendeu o que Deus quer fazer aqui, irmão, essa noite? Você vai ver o reino de Deus. Porque Ele falou, se você nascer da água e do Espírito, você verá o reino de Deus. Algumas pessoas, elas não conseguem ver o reino de Deus e viver de forma espiritual. Sabe por quê? Porque são cegas, porque são natural, religiosas. E glória a Deus que você não está numa igreja religiosa. Decida hoje, irmão, a nascer da água, do Espírito, sabe? E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu particularmente, eu não gosto de religioso e nem de religião, não gosto mesmo. Nem Jesus gostava, nunca se envolveu com religião. Você percebeu quando Ele viu os religiosos e falava, fariseus hipócritas, nunca sentou com eles. Sabe por que eu não gosto de religião e de religioso? Principalmente de religioso, porque olha só a diferença de Jesus para a religião. A religião prende as pessoas, Jesus liberta. A religião, o religioso principalmente, ele coloca um contra o outro, falando, a sua é errada, é a minha que é a certa. Jesus une as pessoas. Você consegue ver a diferença? A religião não resolve o seu problema, a religião não pode levar você para o céu, a religião não pode mudar a sua vida. Jesus pode. Ele pode fazer isso e muito mais. E o bom é que quando você nasce de novo, sabe, da água e do Espírito, você passa a ver o reino de Deus. Jesus disse isso. Ele disse isso. Vamos voltar aqui no texto inicial, ó, algo poderoso que Paulo fala aqui. Versículo 12, 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos... Gente, presta atenção. Você que vai batizar hoje, ou de repente você
já é batizado. Olha o que ele está falando aqui das águas. Olha isso aqui. Quando você desceu ali, o Espírito Santo passou a morar dentro de você. Olha o que ele fala agora. Mas nós não recebemos ali o Espírito do mundo. Nós recebemos, isso aqui é muito profundo. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Olha que coisa linda. Nós vamos continuar a leitura aqui, ó. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus. E para quê? Aí ele continua. Para que pudéssemos agora reconhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha aqui para mim. O Espírito Santo nos revela, a partir do momento que ele passa a morar em nós, ele passa a nos revelar os mistérios do reino de Deus. Diga glória a Deus. Ele nos revela o quê? Primeiramente, ele nos revela o que nós recebemos gratuitamente da parte de Deus. Ele nos revela quem nós somos em Deus, o que nós podemos em Deus e como nós devemos andar na presença de Deus. Mas para isso, você precisa o quê? Exercitar a sua sabedoria e a sua visão espiritual. Esse versículo aqui que Paulo fala, que a gente leu aqui agora, ele cabe muito bem naquele ditado antigo. Você deve ter ouvido já, né? Que o pior cego é aquele que não quer ver. Esse é o pior cego. Está diante dele tantos erros quanto aquilo que deve ser feito. Mas o pior cego é aquele que não quer ver. Escuta o que eu vou te falar. Você crê em Jesus, sim ou não? Você crê em Jesus. Então se você crê em Jesus, é porque você recebeu o Espírito Santo. Porque é impossível alguém crer em Jesus e não receber o Espírito Santo. Se você crê em Jesus, eu creio que você já batizou. Se não batizou, é impossível você não batizar hoje, com essa mensagem que você vai receber. Porque se eu crer em Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito que habitava em Jesus. Não tem como você receber o Espírito Santo se você não crê em Jesus. Jesus morre, sobe aos céus, envia o Espírito dele, que estava nele, que é o Consolador. Então se você recebeu o Espírito Santo, você crê em Jesus. E se você recebeu o Espírito Santo, é porque você nasceu de novo. É porque você batizou, sim ou não? Ou vai batizar. Mas se nasceu de novo, então agora o seu espírito precisa ser o quê? Regenerado. Você não é mais um homem natural. Não, você não entendeu. Você não é mais cego. Você não é mais cego espiritual. Não pode, não dá mais para viver da mesma forma. Você não pode estar andando como... Você pode até estar andando em algumas áreas da sua vida ainda como um cego, mas você já recebeu de Deus habilidades para ver o mundo espiritual. É só você se posicionar agora. E digo mais, você nasceu de novo, então você já recebeu a mente de Cristo, a Bíblia diz. Meu Deus. A Bíblia diz que se você nasceu de novo, você recebeu a mente de Cristo. Se você recebeu a mente de Cristo, então você pode pensar como Cristo. Amém? E se você pensa como Cristo, você pode andar como Ele. Você não vai ser igual a Ele. Você nunca vai chegar a ser a estatura do varão perfeito que é Ele. Mas você pode pensar como Ele. Então quando eu penso, eu ajo, eu consigo ter atitudes parecidas com a dele. Quem está entendendo isso, diga amém. Aleluia. E a Bíblia diz mais, que pela fé, quando você toma essa atitude, você se torna filho de Deus. Uau. Você se torna filho de Deus. Todos aqueles o quanto receberam, foram dados o direito de receber o nome de filho de Deus. Ah, igreja de Cristo, não dá para você continuar andando nesse reino de glória, que agora você foi inserido por Deus, caminhando no escuro, sem visão. Não bate, não combina. Porque a Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino da sua maravilhosa luz. Sabe o que é isso? Deus tirou você da potestade das trevas e trouxe você para um reino de luz. É isso que Ele fez. E se você está debaixo do reino de Deus agora, você está debaixo do reino de Deus, isso quer dizer que você está debaixo do governo de Deus. Oh meu Deus, é muito forte isso. Quem governa a tua vida agora é Deus. Não é mais a tua carne, não é mais o homem natural. Agora eu vou falar uma coisa para você, irmão. Você está debaixo do governo de Deus, mas caminhar num reino espiritual de maneira natural não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você vai entrar naquela turminha que está na igreja há 20, 10, 30 anos que eu falei e não muda de vida. Não vê novidade de vida. Não vê nada acontecer. Coloque para mim novamente 1 Coríntios 12, e nós vamos ler o 12 e o 13 direto, que agora vai ficar mais clara a coisa. Olha que interessante.
Então nós batizamos, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Ao versículo 13, as quais também falamos, agora a nossa fala também muda. Agora o Espírito está sendo regenerado. Olha o que ele fala aqui agora, as quais também falamos agora, mas não com palavras que a sabedoria humana ensina, o mundo aí fora ensinou, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Gente, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Deus abriu minha visão para muita coisa essa semana montando essa mensagem. Paulo está dizendo aqui o seguinte: nós não falamos mais palavras de sabedoria humana. O que é sabedoria humana? Para você entender, é o que você adquire no mundo. Sabedoria humana não resolve o seu problema. É bom, ajuda bastante, mas não resolve. Sabedoria humana você adquire assim, você busca conhecimento, né? Você estuda, você busca conhecimento, passa a ser inteligência. Então você adquire. Aí você vai errando, vai juntando o conhecimento que você tem com as experiências que você teve. Isso vai se tornando uma sabedoria humana. Quem está entendendo? Então ele está falando, agora não, agora nós falamos palavras de sabedoria do Espírito. E aqui está a diferença. Porque a sabedoria humana, diante das coisas dessa vida, ela é paliativa, vamos dizer assim. Ela alivia, ela conforta na hora, ela até conserta algumas coisas, mas ela não resolve o seu problema. A sabedoria humana, aquilo que você acha que sabe, que estudou, que buscou, você até conserta algumas coisas, dá uma aliviada no momento, mas daqui a pouco, olha o problema batendo na porta de novo. Mas a sabedoria espiritual não, aquela que vem do Espírito de Deus, quando Ele te dá a direção, irmão, aí a resposta é definitiva e permanente. Diga glória a Deus. O problema é resolvido e ele não volta mais. Então, você pode talvez ficar aí lutando, como talvez alguns de vocês estão, lutando contra algo, tentando explicar algo para alguém, pela sua sabedoria humana. Mas você vai perceber que com o tempo você vai se cansar. Isso vai trazer um desgaste para você, porque por mais que você tenta explicar, por mais que você tenta provar, humanamente você vai ficar tentando arrumar um monte de argumento, e no final você vai ver que sempre acaba dando errado a coisa. Sabedoria humana. Sabedoria humana. E sabe por que dá errado? Porque você está abrindo algo de uma sabedoria espiritual que já está sobre você. E Deus quer que você tome posse disso hoje. Essa sabedoria já foi depositada em você. É a tua carne que fica ali lutando contra você, fazendo você agir como se você soubesse o que é melhor. Então, antes de usar a sabedoria humana, aquilo que você acha que sabe, aquilo que você pensa que domina, você precisa fazer o que Paulo está falando aqui, analisar primeiro, olhar a primeira situação com entendimento, entendendo se é natural a situação ou se é espiritual. Comparando o espiritual com o espiritual, porque a Bíblia está ensinando aqui que a sabedoria espiritual só deve ser usada de acordo com as coisas espirituais. Tem gente quebrando a cara por isso. Tem coisa natural do mundo que quer resolver com sabedoria espiritual, vai quebrar a cara. É a mesma coisa quando uma luta é espiritual e você quer resolver com a sabedoria daquilo que você aprendeu no mundo. Vai dar certo. É espiritual? Vai dobrar o joelho, vai para o espiritual então. Quem está entendendo? Você está vendo que o ataque é espiritual. Aí você vai chegar na pessoa, a luta não é contra a carne e o sangue. Você já entendeu que é espiritual. Para que você vai bater de frente com a pessoa? Para que você vai falar com a pessoa? Olha, eu quero resolver isso aí porque esse negócio não está certo. Você já entendeu que é o que está por trás da pessoa, não é a pessoa. Já é espiritual. Então Paulo está falando, compare as coisas espirituais com as espirituais. Não tente resolver problemas naturais da vida com sabedoria espiritual e nem vice-versa, nem ao contrário. Se o mundo espiritual é o mundo que eu vivo agora, pelo menos é o que nós estamos buscando, amém? Se o mundo espiritual é o mundo que eu vivo agora, então se eu já entreguei minha vida para Jesus como Ele ordena, desci as águas do batismo, agora o Espírito Santo passa a morar dentro de mim, e porque Ele habita em mim, agora Ele vai me ajudar, é Ele que vai me ajudar a comparar tudo isso com princípios espirituais. Ele vai me fazer entender, às vezes eu nem sei, mas como Ele está habitando dentro de mim agora, Ele vai falar, fica quietinho aí que é espiritual, isso aí é comigo. E a carne está gritando, não, vou resolver, e eu vou para cima, ixi, me conhece, e ele está lá, deixa comigo, é espiritual.
Quem está entendendo, gente? Porque agora, antes de agir, o meu espírito está sendo regenerado. Eu sou uma nova criatura. Agora, antes de agir, eu procuro entender essa situação primeiro, se ela é humana ou se ela é espiritual. E se for espiritual, eu vou buscar a sabedoria do Espírito de Deus, que é o que Paulo está ensinando aqui. Ele vai me ajudar a resolver cada pendência, o melhor de tudo, de forma definitiva e permanente. Não um problema que eu vou amenizar agora e daqui a pouco ele vai bater na minha porta de novo. Pega isso para a sua vida, irmão. A sabedoria do Espírito vai te dar soluções rápidas e definitivas. Recebe isso. Tem gente aqui que está precisando disso, está precisando de solução rápida e definitiva. A sabedoria do Espírito vai te dar isso. Mas sabe qual que é o problema? A gente fica lutando muitas vezes com o inimigo errado. Nós tentamos muitas vezes fazer, sabe o quê? Colocar a culpa no lado espiritual. Nós sabemos que a maioria da culpa é do Satanás mesmo, mas tudo é o Satanás, tudo é o capeta. É porque o diabo que se levantou, quando na verdade, muitas vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E a gente quer achar um culpado, nós queremos espiritualizar tudo, sabe? Por exemplo, você vai lá, a pessoa vai lá e estoura o cartão de crédito dela. Aí ela marca um horário com o pastor Danilo. O pastor, eu vim aqui porque é o seguinte, o devorador me pegou. Falei, que devorador te pegou? Você não é dizimista? Falei, não, me pegou, pastor. Estou enrolado no cartão de crédito, explodiu meu cartão de crédito. Eu fico analisando, eu fico pensando, gente, eu nunca vi demônio passar cartão. Eu nunca vi um demônio passar cartão, eu nunca vi demônio fazer prestação. A gente quer espiritualizar a coisa. Às vezes a pessoa age na carne, por vontade própria. Olha que interessante, Jesus falou assim, a gente precisa começar a fazer, sabe o quê? Para parar de culpar um pouco o diabo também, e assumir a responsabilidade. A gente precisa parar de querer fazer as nossas vontades e agir em cima das nossas necessidades. Tudo que for, vou te ensinar uma coisa aqui, tudo que for vontade, contraria. Já é uma forma de você mostrar quem manda aí, se é o teu espírito, se é a tua carne. Tudo que for vontade é da carne. Fala assim, vontade é da carne. Isso, necessidade é necessidade. E Jesus falou o quê? Que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória. Se for necessidade, pode comprar e passar o cartão, Deus vai te honrar. Agora, se for vontade, vai se enrolar. Vai se enrolar. Você está com um sapato lá, aí você pisa na poça d'água, está molhando até meia hora, está um furo debaixo. Necessidade. Pode ir lá e comprar o sapato, Deus vai te honrar. Não, esse eu não preciso, mas tem que estar no meu guarda-roupa esse. Olha que coisa linda. Vai se enrolar. Quem está entendendo, diga amém. E Paulo diz lá em Efésios, do capítulo 6, que grande parte da nossa luta não é contra a carne e o sangue também. Ele fala, grande parte da nossa luta, mas não são todas. Tem luta que é contra nós mesmos. Tem luta que o nosso próprio inimigo somos nós mesmos, é a nossa carne, gritando, querendo resolver do nosso jeito. Aí tem muitas outras que Paulo fala em Efésios 3, que grande parte dessa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra as pessoas, é contra o que está por trás das pessoas. E aí ele fala que nós devemos revestirmos de toda a armadura de Deus para vencer as ciladas do diabo. E quais são as armaduras de Deus? Você toma primeiro a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Você veio aqui hoje, primeiro dia da semana, buscar a espada do Espírito. Amém? Deus está te dando uma palavra hoje. E aí depois você toma o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Certeza daquilo que eu espero, a fé. A confiança de que aquela espada que Deus colocou na minha mão nesse domingo é a palavra que eu vou carregar a semana inteira. É a confiança. Se Ele está falando que vai me dar visão espiritual, que eu vou saber resolver meus problemas, eu pego o escudo da fé, eu estou me revestido da armadura de Deus. E aí depois ele fala que devemos colocar a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Você viver uma vida de forma justa, sem prejudicar ninguém, sem passar ninguém para trás. Quem está entendendo, diga amém. Aí você coloca também o capacete da salvação. Oh, aleluia. Vamos entender essa revelação? Capacete da salvação, o que Paulo está querendo falar? Vamos buscar a revelação da palavra. A gente lê e acha que está como uma frase decorada. Capacete se usa onde? Na cabeça. E a capacete da salvação, sabe o que Paulo está falando aqui? Coloque o capacete da salvação, coloca na tua cabeça de uma vez por todas, que você já é salvo. Coloca na cabeça de uma vez que você é salvo, lutando contra o pecado.
Não deixa a tua mente mentir para você, dizendo que você é um pecador lutando para ser salvo. Não, não, não. Você já aceitou Jesus Cristo, você já é salvo lutando contra o pecado. Tem muita coisa para melhorar? Tem, mas a igreja é o lugar certo para nós. A igreja não é lugar de pessoa santa, é lugar de pecador arrependido. Diga glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Então, igreja, nós não podemos lutar mais com armas físicas, com as nossas forças físicas. A nossa luta não deve ser mais contra as pessoas, contra carne e sangue, carne e sangue. Está falando de pessoas. Nossa luta não pode ser mais essa. Nós agora fomos inseridos no reino de Deus. E Deus está nos dizendo o seguinte: lute com as armas certas. Olha Deus falando com alguém aqui. Lute a partir de hoje. Lute com as armas certas. Abra os seus olhos espirituais, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que eu já tenho reservado para você. Irmão, Deus tem algo maravilhoso reservado para você. Agora você pode ver o reino de Deus, e você tem o Espírito Santo para te ajudar a comparar as coisas espirituais com as espirituais, para te aconselhar como você deve agir, ou quando você não deve fazer nada e deixar com Ele. Ah, meu Deus. Lembra daquela passagem que uma mulher é levada até Jesus e ela foi pega em pleno ato do adultério? Quem lembra dessa passagem? E aquela na verdade era uma pegadinha dos religiosos para tentar acabar com Jesus ali, para tentar pegar ele de alguma forma. E aquilo foi uma pegadinha. Por quê? Presta atenção nisso, para ver se Jesus ia passar por cima da lei. E agora ele traz essa mulher, porque a lei dizia que ela devia ser apedrejada, e os religiosos vão dizer para ele o seguinte: Jesus, essa mulher foi pega agora em pleno ato do adultério. A lei fala que a gente deve apedrejar ela. E o Senhor o que diz? Porque, se você não sabe, Jesus vivia na lei. Ele respeitava a lei, ele viveu a lei. Ele não poderia quebrar a lei. Ele mesmo disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para que ela se cumpra. Eu vim para que ela se cumpra. E naquele momento que ele fala: e agora, o que a gente deve fazer? A lei manda matar, manda apedrejar. E o Senhor, o que diz? Só para tentar pegar Jesus. Só que Jesus, irmão, ele buscava a direção do Espírito. Naquele momento Jesus poderia talvez usar a sabedoria humana, aquela que aprendeu no mundo, sabe? A sabedoria humana, para tentar trazer uma solução paliativa, momentânea, um alívio naquele momento, para aliviar o problema. Se fosse eu, por exemplo, no meu desespero ali, no lugar de Jesus, talvez eu diria assim, com a sabedoria humana, sem buscar o Espírito de Deus: ai gente, olha, eu acho o seguinte, vamos perdoar ela. Paliativo, vou resolver um pouquinho o problema, mas daqui a pouco vai voltar, eles vão me confrontar de novo. Vamos perdoar, né gente, porque sim, Deus é amor, né? Percebe? Dá uma amenizada, mas não resolve. Não, mas é a lei que fala, a lei manda, a lei está acima de tudo. Então, mas vamos, e aí a gente vai tentando consertar. Só que o Espírito Santo, que habita em Jesus, consegue fazer ele comparar que é uma coisa espiritual e entender que é espiritual. Então não adianta você querer dar uma resposta agora a Jesus numa coisa que é um ataque espiritual. Estão querendo te crucificar, está querendo que você quebra a lei, né? E agora você precisa agir com a sabedoria do Espírito. Quem está entendendo, gente? Agora o negócio é espiritual. Você precisa agora de uma resposta definitiva e permanente. Entendeu? Porque senão o negócio vai ficar feio. Então Jesus, ele não usou a sabedoria humana. Sabe o que ele fez? A Bíblia vai dizer que ele abaixa a cabeça e ele começa a ajoelhar e ele começa agora a escrever no chão. Vamos falar a verdade? Jesus escreveu na terra foi nada, gente. Entender a revelação da palavra aqui. Jesus não está escrevendo nada, na verdade. Ele abaixa, penso eu, tá? A revelação para mim aqui é essa: que quando ele abaixa, ele está num ato de rendição ali, buscando: Senhor, eu preciso do Senhor agora, eu preciso de uma resposta. Eu tenho a sabedoria humana agora, mas o teu Espírito, Pai, o teu Espírito vai me dar uma resposta permanente para resolver isso aqui. E quando ele abaixa, ele começa então a escrever, sabe? Jesus buscou a direção do Espírito Santo ali. Não tem gente que fica assim enrolando o cabelo? A hora que está pensando que vai fazer, outros fica assim, outros fica assim, outros fica assim. Cada louco com a sua mania. Chamando Jesus de louco não, mas ele estava ali buscando: Senhor, o que eu vou fazer agora? E de repente, diga comigo, de repente, irmão,
De repente Deus vai te dar uma direção que vai mudar a tua história. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Segura aí. Então de repente Jesus se levanta, porque agora o Espírito Santo deu a resposta com a sabedoria espiritual que ele precisava para se livrar daquele grande problema. Então Jesus se levanta, olha nos olhos de todo mundo e ele dá uma resposta dizendo o seguinte: ó, pronto, agora então vamos fazer o seguinte. Você tem razão, a lei fala isso. Então vamos começar pelo seguinte: aquele que nunca errou já pode começar a tirar a primeira pedra. Você percebe? Aquela paliativa, vamos perdoar, né? Deus é amor, né, irmão? Vamos perdoar. Ameniza, mas não resolve. Mas olha a potência da resposta quando a sabedoria vem do Espírito. Quem nunca errou pode começar a tirar a primeira pedra. Aí sabe o que a Bíblia fala? Que todos que estavam ali, dos mais velhos, porque quem tem mais velho tem mais pecado, dos mais velhos aos mais novos, todos foram soltando. Vou ali, já venho, e já vai jogando as pedras, e vai jogando e vai soltando, e fica só ele e a mulher. E Jesus fala para ela: cadê os seus acusadores, filha? Acho que todo mundo tem pecado, né? E Jesus falou: todo mundo não, você não brinca comigo não, que eu te dou uma tijolada aqui, que eu não tenho nada de pecado. Só que ele fala para ela o seguinte: ó, eu também não te acuso. Agora faz o seguinte, vê se cria vergonha na cara, vai e não peques mais. Muda de vida. Entenda a oportunidade que eu estou te dando aqui agora. Você percebe que Jesus encontrou no Espírito de Deus uma solução definitiva e permanente para resolver o problema? Deus trouxe alguém aqui essa noite, irmão, para abrir os seus olhos, te dar visão espiritual, sabedoria espiritual com essa palavra, porque ainda essa semana Ele tem uma resposta definitiva para um problema que você não consegue resolver. Aleluia! Jesus aqui não foi como algumas pessoas, sabe, que vivem reagindo pela carne, sendo usada pelo diabo de forma natural, porque não tem visão espiritual. Não. Ele não foi alguém que quer dar um murro na cara de alguém porque não é espiritual. Ah, se eu pego. Não é assim. E é disso que eu quero falar com você aqui hoje. Eu estou falando com você exatamente sobre isso. Nós não podemos ser reativos, igreja. Às vezes vontade é o que não falta, seja sincero. Vontade a gente tem de quebrar a cara de 1, 2, 3, 4, 5. Vamos falar a verdade. A Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Sabe o que ele está falando ali? Você vai se irar, você vai querer matar, você vai querer quebrar a cara, vai querer. Mas você não precisa agir assim mais. É só vontade, contraria, mostra quem manda aí, se é o Espírito ou se é a carne. Aquele que se alimentar mais é o que vai fazer. Se alimentar mais a sua carne, você vai quebrar a cara, vai dar problema, vai arrumar problema. Alimenta mais o Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Nós não podemos mais agir como antes, sabe? Baseado nos princípios que nós aprendemos no decorrer da nossa vida, com as pessoas que nós convivemos. Se agora nós somos renascidos de Cristo e do Espírito, irmão, nós somos guiados pelo Espírito também. Nós precisamos analisar as coisas de maneira espiritual, igreja. Continuando agora aqui, finalizando, vou ler o 14 de novo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Veja bem, isso acontece muito no meio da igreja, principalmente na obra de Deus, porque a pessoa natural, redobra atenção, eu creio que aqui não tem ninguém assim, mas em muitas igrejas tem, e é bom que você abra seus olhos para você aprender. A pessoa natural é assim, ela não compreende as coisas de Deus. Deus está fazendo uma linda obra, e a pessoa natural está ali reclamando da obra. Deus está fazendo uma obra, e a pessoa natural, carnal, está ali dizendo: isso não vai dar certo. O pastor dá uma direção, ou a igreja está fazendo algo, e a pessoa: isso não vai dar certo. Não é assim que Deus quer. Você lá sabe o que Deus quer? Se o próprio Jesus ensinou aqui para Nicodemos que a gente não sabe o que Ele vai fazer, a gente tem que confiar. É assim, não é? A gente tem apenas que confiar. Devemos confiar o tempo todo. Afinal, irmão, nós temos que entender que Deus estabelece algumas pessoas para falar aquilo que Ele quer. Nós precisamos despertar para isso hoje. Tem gente que é tão natural que acha que tudo que Deus vai fazer tem que bater com aquilo que ela acha, porque senão não é de Deus.
O que Deus quer fazer tem que ter concordância com a forma como a pessoa pensa. É triste dizer isso, mas eu preciso pregar a verdade para você. Eu preciso abrir os seus olhos. Deus quer que nós cresçamos. Diga glória a Deus. Uma pessoa assim é uma pessoa que cega espiritualmente falando ainda. Porque Deus está trabalhando, só que a pessoa não consegue ver o que está acontecendo. Ela não consegue ver, porque ela acha que as coisas têm que ser do jeito dela, como ela quer, como ela pensa, como ela deseja. Mas na obra de Deus, irmão, existe uma hierarquia, e é Deus que determinou isso. Isso jamais será mudado. Desde a criação do mundo, antes da criação do mundo, no céu já existia essa hierarquia. Quem entende isso, diga amém. Deus está fazendo uma linda obra nessa igreja, sim ou não? Quem concorda com isso, diga amém. Se você não concorda, me procura no final, que eu quero orar nas suas vistas. Em nome de Jesus. Deus está fazendo uma linda obra. Eu não tenho dúvida nenhuma no meu coração, irmão. Não sou melhor que ninguém, mas eu não tenho dúvida que Deus está muito feliz com essa obra aqui. Muito feliz. E às vezes eu fico pensando o seguinte: Deus está trabalhando, mas uma pessoa que é cega não consegue enxergar isso no nosso meio. Você sabia disso? Por exemplo, chegar um cego aqui agora para visitar o culto hoje. Ele chega lá de fora, ele já acha um defeito. Uma pessoa cega espiritualmente, ele chega, a primeira coisa que vai falar: não tem lugar para parar o carro. Cego. Cego. Não tem lugar para parar o carro. Ele nem sabe que a igreja abriu faz 1 ano e meio aqui. Já lotou os cultos, os 2 cultos, diga glória a Deus. E aí ele fala: não tem lugar para parar o carro. Não, essa igreja aqui, cego. Não consegue. Deus está fazendo, mas a pessoa que não tem visão espiritual não consegue entender. E além de cego, deveria ser, sabe o quê? Mudo também. Para parar de falar borracha. Falar o que não sabe. O cego é aquela pessoa que chega aqui, por exemplo, vai olhar o pastor Danilo pregando e vai falar: ah, mas esse pastor aqui não usa terno nem gravata. Graças a Deus, sou liberto da religiosidade. Tenho nada contra quem usa terno, não gosto, irmão. Agora que eu estou tentando acostumar com essa capa de Elias que a pastora está fazendo eu usar. Ela que está fazendo, viu? Estou preocupado com a minha imagem. Deixa ela. Uma pessoa assim é um cego religioso. Sabe aquela que eu falei há um tempo atrás, agora antes da mensagem? É o tipo de pessoa que é alguém que acostumou a andar sempre do mesmo jeito, no mesmo caminho, a vida inteira. Alguém que não está pronto. Eu estou falando de alguém que não está pronto para viver o novo de Deus. E a pessoa não consegue nem enxergar, nem entender que Deus só trouxe ela para cá para ver se ela acorda e cresce. Mas prefere ficar reclamando. Ei, Deus está falando com alguém aqui. Eu te trouxe para cá porque eu tenho novos caminhos para você nesse lugar. Eu te trouxe para cá porque eu tenho novas vitórias para você, novas portas para você, um novo tempo, não só para você, mas para tua casa, para tua família, para os teus negócios. Saia do natural, entre no espiritual para que você experimente o sobrenatural. Eu preciso terminar. Vai dar o tempo certinho. 2 minutinhos. Toda grande obra, eu termino falando isso para você, olha aqui para mim. Toda grande obra de Deus começa com base em alguém que tenha visão espiritual. Deus nunca vai fazer algo grande com quem não tem visão espiritual. Deus nunca fará algo grande na vida de alguém que é um cego espiritual. Deus não trabalha com esse tipo de pessoa. Ele não consegue desenvolver a obra na intensidade que ele gostaria se a pessoa não tem visão espiritual. Sabe por quê? Porque na primeira dificuldade, a pessoa que não tem visão espiritual, ela vai ficar chorando pelos cantos. A pessoa que não tem visão espiritual, ela vai ficar dizendo, sabe o quê? Ai meu Deus, a minha vida não presta mesmo. É essa pessoa, cega espiritual. Eu não nasci para isso, sabe? Ninguém me ajuda, as portas não se abrem para mim. Vai ver que é porque quando abre, você vai lá e fecha com as suas próprias mãos. Ai, mas ninguém me dá oportunidade. Escuta o que eu vou te falar, oportunidade não se dá, se conquista. Tem gente que fica correndo atrás de oportunidade. Irmão, quando Deus vê em você uma proatividade, você pode ter certeza que Ele mesmo vai te levantar. Ele vai fazer as pessoas saltar os seus olhos assim, ó, e pode ter certeza que tudo vai acontecer. Aproximadamente uns 5, 6 anos atrás, bem no começo da obra, lá atrás, no primeiro ano, nós estávamos num culto de terça-feira, na igreja, no outro salão. A igreja estava cheia, tinha crescido, devia ter umas 20 crianças. Lá atrás, na oração de terça-feira que a gente faz aqui, fazia na outra também, desde o início, com a direção que Deus deu. E as crianças gritando, aquelas 20 crianças gritando lá atrás, e estava sem professora, e estava uma loucura, a escolinha não foi ninguém aquele dia, e nós estava trocando pneu com o carro andando, né?
Estava crescendo rápido demais a obra. Aí a Etienne estava no meio do salão, falou assim: pastora, você me autoriza subir lá com as crianças hoje, que eu vou cuidar das crianças? Aí ela falou: a Etienne pediu para subir com as crianças. A Etienne, meu Deus, ela não volta mais na igreja a partir de hoje. Deixa ela, então tá, não volta mais. A Etienne subiu. Aí quando ela desceu, ela chamou e falou assim: olha, Deus me deu uma ordem. O quê? Para mim cuidar das crianças. Eu vou assumir o ministério. E hoje nós temos mais de 100 crianças, irmão, no ministério. Claro que não faz isso sozinha. Ela tem uma equipe maravilhosa ali, que ama fazer o que faz. Irmão, mas nós estamos vivendo o melhor momento do nosso ministério infantil. Nós temos uma igreja só dos teens hoje, só dos adolescentes, até 13 anos. Temos 100 crianças. Olha o que se tornou nosso ministério infantil, uma igreja. Mas quem é cego não consegue ver, nem entender o que Deus está fazendo, não consegue entender a maneira de Deus trabalhar, não consegue perceber que às vezes o inimigo vai agir de várias formas para tentar atrapalhar a obra. Igreja, nós precisamos pedir para Deus nos dar sabedoria, visão espiritual. Pode reparar que aqueles que não têm visão espiritual, eles estão sempre revoltados com alguma coisa, com alguém. É impressionante. É fácil você descobrir quem não tem visão espiritual. A pessoa está sempre revoltada com alguém ou com alguma coisa. Está sempre desanimada, emburrada pelos cantos. Fala, não tem visão espiritual. Ou está de cara fechada pelos cantos, com um bico de 2 metros assim, ó, nervoso pelos cantos. Está acontecendo. Aquela pessoa sentou na minha cadeira hoje. Será que ela não sabe que só eu sento ali? Tem nome na cadeira agora? Aqui não tem ninguém assim não, mas tem igreja que é desse jeito. Eu conheci pessoas que brigavam porque o outro sentava na cadeira. Conhece algum perturbado assim? Não, não é para o lado não, é para mim aqui. Não vai arrumar problema aí. Quem é cego é assim. Quem tem visão, redobra atenção aqui. Quem é cego é desse jeito, irmão. Mas quem tem visão espiritual pensa diferente, analisa de forma espiritual aquilo que está acontecendo. A pessoa sentou no meu lugar hoje. Quem tem visão espiritual pensa, sabe o que? Já sei. Deus está querendo que eu sente em outro lugar hoje, que Ele vai me usar para falar com alguém. Está entendendo? Sabe quem fazia isso? A mãe do Gé, a dona Teresa. A dona Teresa fazia isso, a filha da dona Teresa, a mãe do Gé, sogra da Rita. Ela sentava todo dia com aquele cabelinho roxo dela no lugar. Falei, gente, cadê? Ela sentava ali, não veio hoje. Aí ela estava lá do outro lado. Aí um dia eu falei, não, ela é a única ovelha rebelde. Aí eu falei para ela, vem cá, eu queria entender por que você é a única que senta em lugar diferente todo culto. Eu nunca vi isso aqui na minha vida, em outras igrejas. Porque tem que ser assim, porque é o Espírito Santo que manda, nós temos que obedecer. Porque senão fica com as panelinhas, sabe? A gente tem que sentar para conhecer, porque a igreja é isso aqui, a igreja é família, tem que conhecer todo mundo. Eu falei, gente do céu, visão espiritual. Se todo mundo pegasse isso. Agora a pessoa chega, às vezes, tinha um irmão perturbado aí que eu conheci um bem, ficou bravo lá no fundo, assim, por que você tem, irmão? A mulher sentou na minha cadeira, rapaz. O que é isso? Jesus amado. Então, eu vou finalizar. Fica de pé, por favor. E redobra a tua atenção, não perde o foco aqui não, que eu vou falar a última coisa aqui para a gente dar uma base para a nossa oração. E vai ser muito forte o que Deus vai fazer aqui. Lucas capítulo 5, versículo 37. Olha o que Jesus diz. Quem crê que Jesus trouxe você para esse lugar aqui porque Ele quer fazer coisas grandes na sua vida? Só que apesar de você estar talvez no lugar certo, Ele não vai fazer até que os seus olhos se abram, até que os seus olhos sejam abertos. Então entenda esse momento aqui agora, é decisivo na sua vida. Se você ainda não é batizado, preste atenção no que o Espírito Santo está fazendo aqui. Lucas capítulo 5, versículo 37, olha o que Jesus fala. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo se romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Ou seja, vai perder algo precioso. Isso aqui é apenas uma metáfora, tá? Só para você entender, está sendo usado aqui como exemplo, porque Jesus aqui na verdade ele estava falando sobre a religião judaica e o cristianismo, e Jesus estava dando um exemplo, mas também serve como exemplo que eu quero falar aqui agora para dar uma base para a nossa oração. Então redobra atenção aqui que eu vou finalizar. Por exemplo, você é o odre. O que ele está falando aqui, ó? Traga isso para a sua vida. Nós somos o odre, amém? Nós somos o odre, Jesus é o vinho novo. Diga glória a Deus. Nós somos o odre, Jesus é o vinho novo.
Mas Jesus disse que Ele não coloca a sua presença, Ele não coloca vinho novo em odres velhos. Ele não coloca coisa forte em gente fraca. É isso que ele está falando aqui. Eu não coloco coisa limpa em coisa suja. Eu não coloco coisa santa em coisa profana. Ele não faz uma obra grande em alguém que é cego espiritual. É isso que ele está falando aqui, ó. Precisa trocar o odre, trocar as vestes, agir de forma diferente. Por que Jesus está fazendo essa comparação aqui? Porque os odres não suportam o vinho novo, eles se rebentam. Os odres, na verdade, o que é o odre? São vasilhas de couro, onde se guardava, se colocava o vinho para ficar ali. E uma vez que ele já foi usado, ele vai perdendo. Os estudiosos falam que ele perde a elasticidade. O odre perde a elasticidade. E se você chegar com um vinho novo, poderoso ali, novo, você coloca, ele se rompe, o vinho se perde, vai tudo embora. Assim também é aquele que não tem visão espiritual. Os grandes planos de Deus na vida de uma pessoa não pode ser desenvolvido, porque ela não consegue entender, nem suportar as coisas de Deus. É isso que Deus está falando. No primeiro problema ela já começa a murmurar, já começa a reclamar, sabe? Ela já não suporta mais, ela se arrebenta, ela vai desperdiçando algo maravilhoso que Deus está querendo colocar nela. A pessoa pensa, não aguento mais, eu vou terminar esse casamento, eu vou embora porque eu não aguento mais. Você é um odre velho se você pensa assim. Eu estou no meu limite, você é um odre velho. Você está faltando a atitude de mudar as vestes, sabe? Mudar o odre e deixar Jesus colocar algo novo aí. Mas sabe qual que é o problema? Aqueles que vieram para Cristo, receberam a revelação, receberam um espírito novo, mas ainda insiste em andar da maneira antiga. O nosso problema é esse. Você já veio para Jesus, já aceitou Jesus, já se batizou, vai se batizar hoje, mas continua querendo agir da mesma forma, não vai dar certo. E olha o que ele fala no 39. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo. Olha lá, pessoas correm, elas preferem as coisas antigas. Ninguém bebendo vinho velho, olha lá, ninguém bebendo vinho velho prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Eu prefiro o outro mesmo, eu já estou acostumado com aquele, sabe? Esse negócio de novo dá trabalho. Quem está entendendo? Esse negócio de novo dá trabalho. Eu prefiro ficar com o velho mesmo, eu já me acostumei, sabe? O pior é melhor. Meu Deus. Esse novo aí é muita mudança, sabe? É como aquela pessoa que está acostumada a gritar quando quer as coisas do jeito dela. Conhece alguém assim? A pessoa grita, fica brava, perde o controle, aí todo mundo faz o que ela quer. Só que na verdade, ninguém faz porque respeita ela. E sim por quê? Porque fica com medo dela dar o chilique dela dar o surtinho, o escândalo, sabe? Por quê? Porque a pessoa aprendeu do jeito errado e agora está ensinando os outros errado também. Um cego guiando o outro para o buraco. Se é o marido, não importa onde está, se está em casa, num restaurante, faz uma cara feia, franze a testa, dá um tapa na mesa e tudo se resolve. Você está acostumado com o velho. É como alguém que está acostumado com a velha religião de antes, sabe? E aí vem aqui para a nossa igreja, começa a conhecer a nossa igreja e fala, mas o pastor aqui não coloca a gente sentado em cima do altar atrás dele. Está acostumado com o velho. Quer voltar para o altar? Volta lá na outra. Mas aí eles me honravam, aqui eu não tenho a honra que eu tinha lá. Corre para lá em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aqui quem recebe a honra é somente Jesus, irmão. Aqui quem brilha é Ele, porque Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. Eu quero chamar aqui à frente, eu quero orar com você que deseja hoje trocar as vestes, trocar o odre. Fala, Senhor, eu quero viver algo novo da Tua parte. Eu não quero mais ser essa pessoa natural que eu sou, carnal. Quem é você? Vai sair do teu lugar, vem para frente. Fala, Senhor, eu preciso dessa sabedoria, dessa visão espiritual. Venha para o altar. Deus vai tocar em você, Deus vai arrumar uma unção aqui agora. Oh, aleluia, Jesus. Está todo mundo com visão espiritual aí? Nós já vamos orar.
Está todo mundo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Você que não é batizado, irmão, preste atenção. Olha a oportunidade que você está tendo. Saia do teu lugar. Não tenha vergonha do que as pessoas vão pensar para você. Está querendo passar uma imagem? Eu só não venho aqui à frente porque eu já estou no altar. Eu preciso dessa sabedoria. Eu estou pregando para você aqui de forma profética, acreditando que eu vou receber dela também. Mas muita gente hoje trava no seu lugar, preocupado com o que os outros vão pensar. Essa pessoa que está do seu lado aí, ó, não pode resolver seu problema não, filho. Jesus resolve. Vai ficar fingindo até quando? Espírito Santo de Deus, aqui está o teu povo essa noite, Pai. Nós estamos cansados de ser pessoas naturais. Nós estamos cansados de ser pessoas carnais, agir da nossa forma, achando que sabemos o que é melhor para nós, Pai. Nós pedimos agora uma unção de sabedoria sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos. Queremos visão espiritual, Pai. Queremos ter a mente do Senhor, porque nós tivemos a sua mente. Nós podemos pensar como o Senhor, podemos agir, ter atitudes parecidas com a tua, Pai. Tem pessoas aqui que não sabem mais como agir diante de algumas situações, porque ela tem agido em cima de uma sabedoria humana, de tudo aquilo que ela aprendeu no decorrer da vida. Mas essa noite a tua palavra veio de encontro, nos ensinando a buscar e discernir o espiritual com o espiritual. Começa a revelar agora para esse homem e para essa mulher o problema que eles estão enfrentando. Mostra para eles se é algo natural, se é algo humano ou se é algo espiritual. E começa já a dar agora, Senhor, a direção do que deve ser feito, o que deve deixar de ser feito. Deus está tocando em você agora. Você que pode, coloque a mão na sua cabeça, aí no seu lugar mesmo. Deus está derramando nesse momento uma sabedoria do alto, sabedoria espiritual. Você tem o Espírito Santo de Deus. Diante de qualquer situação, a partir de hoje, você vai clamar a Ele. Você não vai agir por impulso, você não vai agir por emoção, até que Ele te dê a direção. Pai, vai tocando nos olhos dos seus filhos agora, dando visão espiritual, toda cegueira maligna, espiritual, todo embaçamento nas vistas espirituais que o inimigo coloca para fazer essa pessoa fazer escolhas erradas na vida dela, tomar decisões que não deveria tomar. E com isso vai enrolando a sua vida, porque as nossas escolhas hoje definem o nosso futuro amanhã, Senhor. Ah, Pai, eu ministro sobre os teus filhos agora, que pela unção desse louvor, o Senhor vai tocar agora nos olhos, o Senhor vai tocar, Senhor, na visão deles, vai tocar na mente, na boca, vai purificando agora toda a nossa mente, os nossos pensamentos. Eu creio que essas pessoas que deram um passo de fé aqui no altar, nunca mais serão as mesmas depois de hoje. E aqueles que estão no seu lugar, com o coração aberto também, nunca mais serão os mesmos. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, começa a tocar agora, dê visão espiritual para os seus filhos, toca nos olhos deles. Toca meus olhos, faça dessa canção a sua oração agora. Eu verei a tua face. Olha aí, Jesus. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Purifica, Jesus. Se o Senhor tocar meus pés, toca, Jesus, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei e totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei. Declare isso, igreja. Eu jamais serei o mesmo. Eu
mim.